São materiais relativamente moles, tá certo? Então a gente chama isso engenharia de material dúctil, tá certo? Nós vamos pensar, então, nesse diagrama tensão e deformação, através de um ensaio de tração, né? Então a gente consegue levantar esse diagrama quando a gente faz um ensaio de tração que consiste, né, em pegar um corpo de prova. Aqui o corpo de prova já está deformado, né, com uma deformação permanente, mas enfim, é um corpo de prova que tem dimensões padronizadas, né, normalizadas, e a gente tem corpos de prova para várias especificações de ensaio, né, seja para um tarugo, seja para uma chapa, enfim, né. Então a gente tem essas dimensões padronizadas e o que a gente vai fazer é colocar esse corpo de prova numa máquina que vai tracionar esse corpo de prova com uma carga progressivamente crescente, tá certo? Então, inicialmente a carga é zero, né, essa força que está tracionando é zero, e a máquina, né, a gente vai colocar o material numa máquina, corpo de prova numa máquina, a máquina vai fazer essa tração progressiva a partir de uma carga zero, vai aumentando essa carga progressivamente, tá? Então, o que a gente observa quando a gente coloca o material para um ensaio de tração é que numa fase inicial a gente tem, vejam aqui, o nosso gráfico, que hoje esses gráficos são até traçados pela própria máquina, né? Ou por um software que comanda a máquina, enfim, né? A gente tem aqui no eixo do X a deformação, né, que em inglês é strain, é o nosso epsilon lá, tá? E aqui a gente tem a tensão, né? O stress, nós estamos chamando de S, tá legal? Isso aqui é um diagrama que eu tirei da Sociedade Americana de Materiais, né? Vocês encontram lá na internet, vocês devem encontrar facilmente, tá? Então acontece o seguinte, na medida em que eu vou aumentando essa força, eu vou aumentando de uma forma linear essa relação entre a tensão e a deformação, tá? Então a gente tem um trecho inicial que a gente chama fase linear elástica, onde a tensão que aparece no material, que é força dividida pela área da seção transversal, né? Essa tensão, ela varia linearmente com a deformação. A deformação, como a gente sabe, né, a gente faz duas marquinhas lá, mede essa marquinha, né, mede a distância entre essa marquinha antes de carregar, né, e depois vai carregando. Conforme vai carregando, você mede quanto que aumentou esse comprimento das duas marquinhas, né, faz o final menos o inicial dividido pelo inicial, né, que é o epsilon, tá certo? Então, quando a gente plota o epsilon contra a tensão correspondente, né, a gente tem essa linha reta aqui, essa linha reta cheia aqui, tá certo? O que acontece? Essa fase aqui é chamada linear elástica. Por quê? Linear porque existe uma relação, uma reta, né, a relação entre a tensão e a deformação nessa primeira fase do ensaio, tá? E elástica porque nessa fase, se a gente, no meio do ensaio aqui, no meio dessa reta aqui, né, ele está aplicando a força, chegou aqui, se eu parar e retirar a carga, o material praticamente volta à condição inicial de deformação, tá? A carga, na hora que eu retiro, a tensão vai para zero e praticamente, salvo alguns efeitos aqui de esterese, né, que as coisas não são perfeitas, né, absolutamente perfeitas, mas para efeito de engenharia a gente pode considerar que isso volta para dimensão inicial do material, tá certo? Aí o que acontece? Vai chegar num ponto em que, a partir de um certo valor da carga e, consequentemente, da tensão, né? Porque eu vou dividindo a força pela área, tá certo? Vamos chegar num certo nível da força F, eu vou ultrapassar esse limite, né? Esse limite chama-se limite de escoamento, né? A partir desse valor, a deformação começa a ficar permanente, tá certo? Então, aquilo que o material deformar, eu não consigo mais retirar essa deformação do material. Essa deformação fica no material permanentemente, tá certo? Então, a gente observa duas coisas, né, que a gente pode comentar para vocês entenderem bem. Nessa primeira fase aqui, interessa, por exemplo, na engenharia de projeto, tá certo? Por quê? Porque
evidentemente, ninguém quer, né, que ocorra uma deformação permanente na maioria dos casos dos equipamentos que a gente usa no dia a dia, por exemplo, né, tá certo? Então, dentro do câmbio lá do automóvel, né, ninguém quer que ocorra uma deformação permanente, né? Nesse caso específico, os ajustes são tão apertados dentro da caixa de câmbio que qualquer pequena deformação permanente vai engripar a caixa, tá certo? A chance de você ter um travamento de toda a caixa de câmbio é muito grande se você tiver uma pequena deformação, porque as dimensões são muito pequenas e os ajustes são muito apertados, tá? Todo mundo entende isso, né? E da mesma forma, ninguém quer, né, no apartamento, uma viga que se deforma permanentemente, tá certo? A gente quer uma deformações permanentes, né? Acho que todo mundo entende isso, né? Evidentemente, existem alguns casos em que interessa para a gente a deformação permanente, né? Imagina que você queira fabricar uma panela, tá certo? Digamos que você vai fabricar uma panela a partir de uma chapa, vai fazer a conformação de uma chapa. Então, para que a panela ela adquira, né? Você vai partir de uma chapa, vai colocar numa prensa, né? Vai fazer a conformação e tal. Então, evidentemente, para a panela ter existência, você precisa ter a deformação permanente para aquela forma da panela ficar permanente, tá certo? Ninguém quer que depois de você formar a panela volte a ser uma chapa, né? Tá certo? Então não teria sentido trabalhar, no caso de fabricação de uma panela, não teria sentido trabalhar nessa fase linear elástica, né? A gente quer trabalhar nessa fase da deformação permanente aqui. Tá legal? Então depende da aplicação, a gente vai trabalhar numa fase ou outra. Quando a gente está projetando um componente que vai ser utilizado, é uma construção qualquer, tá certo? Uma parte de um prédio, uma estrutura metálica, um câmbio de automóvel, um eixo de automóvel, uma chapa da carenagem de um automóvel, enfim, né? Seja o que for, a gente normalmente trabalha nessa faixa aqui, né? E quando a gente está numa situação, por exemplo, de fabricação, né? Então, muitas vezes a gente vai entrar nessa fase de deformação permanente, né? Por exemplo, quando a gente usina uma peça, então eu chego a romper o material, né? Quando eu corto a peça, quando eu estou usinando a peça, eu corto, na verdade, a peça, né? Eu estou ultrapassando o limite de ruptura, né? Mas vamos chegar lá, porque ainda não falei que limite de ruptura. Então, aqui, nessa fase de transição entre o elástico e o inelástico, a gente tem. Eu estou falando simplificadamente, tá certo? Tem um monte de detalhes aqui, mas a gente não vai entrar nisso agora. Então, tem aqui o limite de escoamento, né? Que é uma tensão que delimita essas duas áreas, tá certo? Se você continuar aplicando o carregamento crescente aqui, você vai chegar num ponto que a gente chama o ponto de máxima resistência mecânica, que é essa coordenada aqui, né? Essa altura do eixo Y aqui, tá? É uma tensão também, a tensão de máxima resistência mecânica, e se você continuar ainda aplicando uma carga crescente, o material vai se deformar ainda mais até romper, né, ocorrer a ruptura completa aqui nesse nível, né, aqui de tensão aqui em Y, né, que é a tensão de fratura ou a tensão de ruptura, tá? Então, aqui a gente passa a ter uma estricção, né, então a gente passa pelo limite de máxima resistência mecânica e aí começa a ver essa estricção aqui, tá? O material não suporta mais o carregamento, então a tensão vai cair até romper. Isso aqui vai romper propriamente, tá? Vão ficar duas partes aí, tá bom? Então, isso é o ensaio de tração. Aqui tem em português isso, né? Mais ou menos é a mesma coisa, né? O mesmo ensaio com alguns mais detalhes aí, tá? É uma fase linear elástica, né? Aqui o limite de escoamento, tá certo? Aqui a gente tem vários detalhes aqui que não vamos entrar nesse mérito, tá certo? Aqui é a fase elástica, aqui é a fase de deformação permanente, tá? Então aqui a gente tem a tensão de escoamento, né? Que em inglês é yield, tá certo?
com Y, tá? Depois, aumentando mais, a gente vai chegar na tensão máxima de resistência mecânica, que em inglês é chamada ultimate, né? Ultimate é máxima, né? A principal, a maior, né? A mais importante, né? A máxima resistência mecânica aqui, tá? E depois a tensão cai até num limite de ruptura, né? Tá certo? Faltou indicar aqui, o sujeito que fez o diagrama aqui, né? Devia ter indicado aqui. Nesse nível a gente tem o SR, né? A tensão de ruptura aqui em C. Belezinha? Então, sempre aqui é deformação, né? O epsilon, e aqui a tensão, ok? No caso, tensão normal, porque é um ensaio de tração. Belezinha? Aqui vocês têm um descritivo, né? Eu vou deixar disponível isso aqui para vocês, tá? Então, sigma é tensão de escoamento, né? Sigma R, tensão de ruptura, sigma U, tensão de máxima resistência mecânica. Naquela fase elástica, ó, nessa fase elástica aqui, vale uma lei que se chama lei de Hooke, né? A lei de Hooke fala que a tensão é igual ao módulo de elasticidade do material, uma propriedade do material, vezes o epsilon. Ok? Então, vamos lá. Então, sigma é E, que é uma propriedade do material, vezes o epsilon, que é a nossa deformação lá que a gente já aprendeu, né? A gente já sabe calcular isso, tá certo? Uma coisa dividida pela outra é a propriedade do material E, chama-se módulo de elasticidade ou módulo de Young, tá certo? Ó, módulo de elasticidade ou módulo de Young, ok? Esse E está relacionado com a flexibilidade ou com a, né? Você pode olhar isso de dois lados, né? No ponto da flexibilidade ou da rigidez, tá certo? Então, quanto maior o E, mais rígido o material e, consequentemente, ele deforma menos. Então, quanto maior o E, menor a deformação, tá certo? Deformação normal, né? Ok? Aí, eu já tinha mostrado isso aqui para vocês, né? Que é a parte do dimensionamento, a condição para dimensionar um componente, né? Então, vocês já até fizeram um exercício sobre isso, né? Que é a tensão atuante, né, no material tem que ser menor ou igual à tensão que o material suporta, tá certo? Que a gente chamou de tensão admissível, tá certo? Então, a tensão que ocorre no material da minha construção não pode ser maior do que a tensão que o material aguenta, porque senão isso vai romper ou, no melhor das hipóteses, vai deformar permanentemente, que são coisas que a gente não quer, tá certo? Então, sempre a tensão no material, né, com a dimensão que eu tenho no material, tem que ser menor ou igual à tensão que o material suporta, tá? Isso é tranquilo, né? É óbvio, né? Certo? A tensão que ocorre no material não pode ser maior do que a tensão que ele suporta, senão vai quebrar, né? Se eu pegar uma régua de plástico, né, e entortar ela assim com muita força, vai quebrar, tá certo? Por quê? Porque o material não suporta aquele esforço que eu estou aplicando na régua, tá certo? Então, é esse o raciocínio, né? Sempre a tensão que está atuando não pode ser maior do que a tensão que o material suporta, tá bom? Aí, veja, nós diferenciamos dois tipos de tensão aqui, né? A tensão normal, tá certo? Tensão normal, e a tensão de cisalhamento, né? Então, vale o mesmo raciocínio para os dois tipos de tensão, né? Então, aqui na tensão normal, eu vou escrever que o sigma, que é a tensão normal atuante, né, na peça, tem que ser menor ou igual ao sigma admissível, tá? E em relação ao cisalhamento, né, se for um caso em que eu tenho cisalhamento e não tensão normal. Então, se eu tenho cisalhamento, vai ficar o tal atuante, né, o tal é sempre o símbolo para a tensão de cisalhamento, o tal que está atuando na peça é menor ou igual à tensão admissível, tá bom? Então, a gente sempre impõe essas condições aqui, dependendo do caso, né, se é normal ou se é cisalhamento, eu imponho essa condição e calculo o tamanho que a peça tem que ter, tá? Essa tensão admissível, a gente não vai entrar no mérito aqui, a gente não tem tempo de discutir isso com muito detalhe, né? Mas a tensão admissível é a tensão crítica dividida por um fator de segurança, tá? Justamente porque a gente sabe que a tensão do material, ela varia com o processo de fabricação, né?
não consigo, quer dizer, eu até conseguiria deixar a variabilidade menor, mas isso, quanto menor a variabilidade que eu quero impor num processo produtivo, ele vai ficando mais caro, tá certo? Então isso não interessa, né, do ponto de vista da engenharia econômica, né? Então a gente trabalha sempre assim, tem a tensão, né, do material, né, que eu considero lá de um ensaio que eu fiz, de uma corrida particular do material, enfim, peguei numa tabela, né, alguma coisa assim, eu divido esse valor, né, da tensão que me interessa, eu divido por um fator de segurança, tá? Aí eu vou ter a tensão admissível, eu vou trabalhar com um valor menor, né, tá certo? Porque se eu estou pegando a minha tensão lá no material dividido por um certo valor, eu vou chegar aqui numa tensão menor e eu vou trabalhar para fazer o dimensionamento, né, para escolher o tamanho que a peça tem que ter para suportar uma condição construtiva, eu vou acabar usando aqui um valor menor do que a tensão que eu ensaiei ou que eu peguei de uma tabela, tá certo? Ou seja, eu vou estar a favor da segurança para garantir que qualquer variabilidade da minha tensão, né, dê problema no meu projeto, tá bom? Ou enfim, eu estou falando projeto, mas isso, né, vale para qualquer coisa, né? Um protótipo de pesquisa, né? Vocês vão trabalhar muito com isso, os engenheiros de material, né? Tá? Então, o fator de segurança, nós estamos chamando aqui de FES, ele é obtido, né? Ele pode ser um valor único, tá certo? Ou pode ser uma multiplicação de valores obtidos em tabelas, dependendo da condição de funcionamento do que eu quero calcular, tá certo? Ou ainda pode ser um valor único, dependendo também da aplicação do equipamento que eu estou calculando, né? Então, por exemplo, se eu vou calcular um vaso de pressão, né? Um vaso de pressão é um tanque que está submetido a pressões elevadas, tá certo? Internamente ou externamente, e esses cilindros de oxigênio, por exemplo, que estão faltando aí, né, para os doentes, eles são vasos de pressão, né? São equipamentos calculados para suportar uma pressão sem vazar e sem romper, sem trincar, sem nada, certo? Da mesma forma, a gente tem esse tipo de construção, esses vasos, a gente tem numa usina atômica, a gente tem numa caldeira, né? A gente tem esses vasos em várias construções, certo? Aí, se você, por exemplo, vai fazer um desses vasos para ser o reservatório de algum produto numa indústria qualquer, tá certo? Você vai ter um fator de segurança na hora que você for calcular, tá certo? Na hora que você for fazer o projeto. Se esse vaso vai ser usado no Chile, por exemplo, que tem terremoto, né? Então, esse fator de segurança é um fator muito mais apertado, né? É um fator com muito mais exigência, porque evidentemente, se você instala um equipamento onde tem terremoto, ele tem que ser mais resistente, né? Tá certo? Então, esse fator de segurança depende da aplicação que você tem, né? E na engenharia de projeto a gente sempre trabalha assim, tá certo? Os fatores de segurança estão em normas e assim por diante, tá? A gente vive uma época em que muitas empresas estão trabalhando com um fator muito magro, tá certo? Mas isso é complicado, tá certo? Mas isso é um assunto para uma outra hora, tá bom? Em tese, como deve ser, esses fatores estão nas normas correspondentes aos tipos de equipamento que vocês forem fazer, tá? Então, tem o fator de segurança para uma laje de prédio, tem o fator de segurança para uma estrutura metálica que vai trabalhar num parque de diversões, tá certo? Uma estrutura metálica que vai ser o teto da rodoviária, não sei de onde, tá certo? Então, os fatores de segurança vão ser função da aplicação, porque você precisa ter uma resistência específica para cada construção, tá certo? Ainda que usando o mesmo material, tá? Tudo bem? Alguma pergunta até aí?
Querem que volte aqui? Bom, então, basicamente, né? A gente sempre tem, escreveu isso para mim também. A gente pode levantar também a curva tensão de deformação, que é até parecida com isso daqui, tá certo? E as propriedades são muito parecidas também. Você vai ter um regime linear elástico, você vai ter uma tensão de escoamento, uma tensão máxima de resistência mecânica, uma tensão de ruptura, tá? Então, esse diagrama, né, serve para a gente lembrar dessas propriedades, das grandezas que interessam, né, que são importantes, e do comportamento básico do material, que inicialmente sempre tem uma fase linear elástica, depois tem uma fase de deformação permanente, e depois, lá na frente, tem uma ruptura mesmo, tá certo? Você vai aumentando o carregamento até a seção, vocês estão vendo, a seção não aguenta mais, né? Vai chegar num valor de força que você aplicar aqui, e a seção não aguenta mais, isso rompe, tá certo? Então, por isso que a gente, ó, por isso que a gente impõe isso daqui, ó, né? A tensão que aparece no material não pode ultrapassar isso daqui, né? Tá certo? Que é a tensão que o material suporta. E, evidentemente, isso daqui, né? O respeito a isso daqui, além da característica do material que você tem que ter como mínima, né? Para aquele caso, tem uma dimensão mínima, né? Por exemplo, aqui no caso, esse corpo de prova tem que ter um diâmetro mínimo, tá certo? Para que quando o corpo de prova for construído com aquele material que você adotou, você tenha essa força que não é suficiente para quebrar, para romper, causar a ruptura do material. Tá bom? Muito bem. É isso, tá? No raciocínio é sempre isso. Belezinha? Então, eu vou mostrar para vocês uma coisa extremamente importante aqui, né? Que é o raciocínio do diagrama de esforços internos solicitantes, tá? Então vejam só. Aqui a gente tem uma barra que tem uma série de forças que estão aplicadas sobre ela, ok? Tem uma força de 4 kN aqui na face A, tem duas forças de 6 kN aqui em B, e uma força de 8 kN aqui em C, ok? Essas forças que estão indicadas, inicialmente, né, para a gente fazer esse diagrama, essas forças aqui, a resultante dessas forças externas sobre a peça, sobre o componente que a gente quer estudar, a resultante tem que ser zero, ok? Isso significa o quê? Que o corpo está em equilíbrio estático, ok? Então, equilíbrio estático, somatório das forças que atuam sobre o corpo, igual a zero, ok? Muito bem. Se a gente olhar essa barra, nós vamos ver que isso é fato, tá certo? Então, veja, a gente tem 4 kN para a direita, 8 kN para a direita, não é? E essas duas estão para a esquerda. Então, somando tudo que está para a direita, né, tem que ser igual a tudo que está para a esquerda, né? De tal forma que se você somar todo mundo, dá zero, tá certo? Então, mais 4, mais 8, mais 12, né? Aqui tem 12 no sentido oposto, então a gente poderia considerar menos 12, né? Então, mais 12 menos 12 deu zero, essa peça está em equilíbrio estático, ok? Muito bem, isso é uma coisa. Então, sempre, obrigatoriamente, o componente tem que estar em equilíbrio estático, tá bom? Então, se não estiver, nós vamos ter que deixar ele em equilíbrio estático, tá certo? Mas isso nós vamos fazer num segundo passo aí mais para frente. Por enquanto, a gente está vendo que a soma das forças externas dá zero, né? Resultante dá zero. Então, a gente conclui que essa peça está em equilíbrio estático. Belezinha? A outra coisa importante é o seguinte: essas forças todas, ó, essa força de 4, essas duas de 6, essa de 8, são forças externas à peça, tá certo? Então, aqui, por exemplo, tem alguma coisa que está empurrando essa face A da barra com essa magnitude aqui, tá?
Aqui tem alguma coisa que está puxando a barra nesse ponto com 8 kN. Ok? Então, essas forças, reafirmando, as forças que estão indicadas aqui são forças fora da peça, externas, ok? Que estão atuando sobre a peça, sobre a barra, ok? Interessa para a gente saber qual é o comportamento dentro do material, né? Então, qual é a resposta, né, que o material dá quando eu empurro ele aqui com 4, quando eu empurro ele aqui com 6 mais 6 e quando eu puxo aqui com 8, né? Quando eu aplico esse sistema de força sobre essa barra, o que interessa para a gente é saber qual é o comportamento do material dentro da barra, tá certo? Esse comportamento dentro da barra, em termos de número, né, em termos de quantificação, nós chamamos esforço interno, tá bom? Então, carga externa ou força externa são aquelas forças, né, podem ser momentos também, né? São aqueles valores que estão fora, né? São forças ou momentos externos. E o que o material tem dentro dele, a gente está chamando de esforço interno, tá certo? Para a gente saber calcular o esforço dentro do material, tem uma técnica, tá certo? Que é essa técnica de levantamento do diagrama de esforços internos, tá bom? Então vamos ver como fazer isso. Eu reproduzi aqui, né, aquela barra lá, né? Então a gente tem dois diâmetros, né? Um diâmetro aqui na parte AB, um diâmetro na parte BC, tá? A gente tem uma força de 4 kN aqui, duas de 6 aqui, uma de 8 aqui, beleza? Muito bem. Eu quero saber quanto é o esforço no trecho AB, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar a peça aqui, né? Eu vou segmentar a peça, tá certo? Vou isolar essa parte aqui, né? Então assim, eu vou cortar a peça aqui, isolar ela do conjunto e vou impor uma reação aqui, tá certo? Então aqui é a força que estava lá, 4 kN para a direita. Aqui eu vou colocar uma reação, tá certo? Evidentemente eu já coloquei essa reação no sentido oposto ao de 4, a força de 4, tá certo? Calculando essa reação aqui, né, então a somatória das forças tem que dar zero também. Por quê? Porque se um corpo está em equilíbrio estático no seu todo, as suas partes, quaisquer que sejam elas, né? Você pega uma parte daquele corpo, ela tem que estar em equilíbrio. Você pega uma outra parte, ela tem que estar em equilíbrio. Da mesma forma que o todo está em equilíbrio, ok? Então, fazendo isso aqui, na hora que eu calculo essa reação, eu vou chegar que essa reação tem que ser 4, né? Só que com o sentido oposto a essa força ativa, né? Então, se aqui está empurrando com 4 para a direita, aqui tem que empurrar com 4 para a esquerda, para manter o equilíbrio aqui dessa parte AS aqui. Beleza? Então, eu chego à conclusão de que esse trecho aqui, né, está sendo comprimido, né, porque é o que está empurrando, e aqui também. Então, esse trecho está comprimido com 4 kN. Ok? Agora, no outro trecho, né? Nesse trecho BC aqui, eu vou cortar aqui, tá certo? E vou pegar esse pedaço aqui, porque é mais fácil, né? Só porque é mais fácil de calcular, tá certo? Pegar esse pedaço de T até C aqui, tá? Então, eu faço isso, né? Cortei aqui. Em C eu tenho 8 para a direita, né? Vou colocar uma reação onde eu cortei. Então, aqui onde eu cortei, evidentemente, né? Não sou bobo nem nada. Se aqui está sendo puxado com 8 kN, aqui eu vou colocar com sentido oposto ao de 8, né? Puxando para lá, tá certo? Para calcular isso daqui, eu vou chegar na conclusão, né? Então, 8 no sentido positivo do x, o RT vai ser negativo, né? Porque tem o sentido oposto. 8 menos RT igual a zero, o RT vai ser 8, né? Então, o RT é para a esquerda, o valor de 8, ok? Então, nesse trecho da direita, a gente observa que tem tração, né? Opa. Esse trecho a gente tem uma tração dentro do material, agora estou falando, né? O material dentro dele está sendo tracionado com 8, né? E a gente já tinha chegado à conclusão que o trecho da esquerda está sendo comprimido com 4, ok? Aí a gente faz o seguinte, ó, desenho de novo a peça aqui, com as forças bonitinho, né? Na mesma posição em que ela está e tal.
vou fazer o diagrama aqui paralelo ao eixo da peça. Né? Então, a peça está na horizontal, eu vou pôr o diagrama na horizontal. No eixo X, a gente sabe que ele está aqui, mas a gente não indica, né? Aqui é o X e aqui é o Y, tá certo? Então, aqui é o comprimento da peça, ou a posição, né? E aqui é o valor da tensão, né? Do esforço, perdão. Né? Aqui é o valor do esforço. Então, esse trecho, né, nós sabemos que tem uma compressão de 4, tá certo? Esse trecho a gente sabe que tem uma tração de 8, como a gente concluiu nos slides anteriores, tá? Então, vejam só, agora eu sei, né, qual é a resposta, isso daqui é a resposta que o material dá, o material dessa barra, que tem 2 diâmetros, assim como ela foi construída. Então, isso aqui é a resposta do material a esse carregamento, a esse sistema de carregamento sobre essa barra, tá? Então, isso aqui é um mapeamento do esforço interno da barra, tá? Isso aqui. Então, eu sei que nesse pedaço a gente tem tração de 8, nesse pedaço a gente tem compressão de 4, beleza? Então, a gente observa que na mesma peça eu tenho valores completamente diferentes, né? E esforços diferentes, né? Aqui eu estou tracionando com 8, aqui eu estou comprimindo com 4, tá certo? Isso quer dizer que esse pedaço BC ele vai aumentar de tamanho porque está sendo tracionado. Esse pedaço AB ele vai encurtar porque está sendo comprimido. Tá certo? Então esse pedaço vai aumentar de tamanho, esse pedaço vai encurtar. Belezinha? É isso. Tá? Esse é o princípio do diagrama de esforços internos solicitantes, que é um negócio importante e a gente vai usar aqui direto. Né? Por enquanto está simplesinho assim, né? Só com cargas axiais, né? Cargas que atuam na linha longitudinal aqui da peça, né? Mas depois a gente vai ter momento, a gente vai ter carga transversal, enfim, né? Mas isso mais para frente, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Até aqui? Não? Pode continuar, professor. Muito, muito bem. Então, vamos ver aqui. Não é esta. Então, eu já vou emendar aqui para mostrar para vocês a teoria inteira das cargas axiais, tá? Então, veja. As cargas axiais, como eu já adiantei, são cargas que atuam ao longo, né, da linha longitudinal de uma barra, tá certo? E essas forças, elas são perpendiculares à seção transversal da barra, né? Então, você pode tirar aqui pela face, tá certo? Essa força externa aqui, no caso, né? Essa força externa é perpendicular à face aqui da barra, né? Que é uma seção transversal da barra, tá certo? Essa força que é externa, está sendo aplicada na extremidade, ela vai passar para dentro do material, como a gente já falou, como sendo um esforço interno, tá certo? Aqui tá fácil de ver, né? Isso aqui é um totem, né? De concreto e tem um perfil I, não era aqui um perfil I, embutido nesse concreto, tá? E essa força de 300 newtons está aplicada no perfil I, no centroide, no centro geométrico, né? Que a gente chama de centroide, desse perfil I. Beleza? Então, o 300 é uma força externa, ok? Essa força externa vai passar para dentro do material, né? Na medida em que ela empurra essa face aqui, ela vai passar para dentro do material, tá? O material vai transmitir, né, essa força que está fora, ele vai transmitir internamente até lá embaixo, né? Esse totem aqui, ele está chumbado lá no chão, tá certo? Então, essa vinculação aqui a gente chama de engastamento, né? Então, a força que você tem externa, que ela vai passar para dentro do material, o material vai transmitir até lá embaixo, a face, né? Ou pode pensar na face, né? Pensar assim que é mais fácil, né? Digamos que tivesse encostado aqui, né? Então, a barra vai empurrar o solo,
tá certo? Onde tiver chumbado, e o solo vai responder com uma força de mesma magnitude, mas sentido oposto. Você está empurrando para baixo, o solo vai empurrar a barra para cima, né? Ação e reação, tá? Tanto essa de 300 como essa de 300 para cima, vai ser 300 aqui para cima, né? O solo vai empurrar a barra com 300 para cima, né? Essa de 300 são cargas externas, né? E evidentemente, aqui está fácil de ver, né? Que dentro do material a gente vai ter 300 de compressão, 300 kN. Beleza? Então, isso aqui caracteriza um carregamento axial, tá? A força está na linha de ação de uma barra, numa linha longitudinal, né, do eixo da barra. E essas forças axiais são perpendiculares à seção transversal da barra. Ok? Eu coloquei aqui alguns casos, né, típicos aí. São casos mais voltados para construção mesmo, né? Mas serve para vocês terem uma ideia do tipo de construção que está envolvido nesse tipo de solicitação, né? Aqui a gente tem um trecho, né, de uma estrutura metálica, onde a gente tem os perfis aqui, né? São perfis ômega, né, que a gente chama. Estão indicados aqui, né? Estão cortados e tal para mostrar aqui. E as junções são aparafusadas, tá vendo? Então, isso aqui é furado tudo na fábrica, tá certo? E levado para a obra. Na obra tem um mapa das junções, né? Os caras montam como se fosse um Lego, tá certo? Peça por peça, para chegar na estrutura que se deseja, tá? Então aqui a gente tem um exemplo das forças comprimindo aqui essas barras, né? E isso vai ser descarregado aqui, enfim, né? Tem todo um jogo de forças aí, tá? Vejam que nesse tipo de construção não aparece só as cargas axiais, né? Vão aparecer outros tipos de carga, mas que não vem no caso aqui, tá? Por enquanto vamos pensar só nas axiais, tá? Aqui sim, nesse tipo de estrutura, esse tipo de estrutura, ela predominantemente, né, ela praticamente só tem cargas axiais, tá? Então o que a gente tem? Isso aqui chama-se uma treliça, tá certo? Então a gente tem as junções, são barras aqui, né? Tem uma barra, tem outra, que tem outra, que tem outra, que tem outra. Essas barras estão unidas por articulações. Então nesse ponto, essas barras podem girar em torno desse ponto, tá? Elas têm uma folga, né, em que elas poderiam girar, tá certo? Como elas podem girar, então vai aparecer só esforço na direção do eixo das barras, né? Então, seja de tração, como está indicado aqui, ou de compressão, tá? Então, nesse tipo de estrutura, a gente tem só cargas axiais, tá certo? Vão se distribuir ao longo das barras, né? Tá bom? Muito bem, isso é uma treliça, né? Tá bom? Aqui a gente tem outro tipo de estruturas articuladas, né? Tá? Onde você traciona aqui com F e você aplica, né? Na hora que você aplica essa força F aqui, essas duas barras vão ficar tracionadas, tá? Então, aplica essa força F para baixo, aqui a barra vai sustentar, né? Essa força F com uma reação para cima, tá certo? Vai aparecer uma reação aqui de sustentação nesse apoio, tá bom? Aqui é a mesma coisa, né? Você puxa aqui, você vai ter uma sustentação para lá, ok? Muito bem. Aqui, se a gente, em vez de ter esse tipo de construção, a gente tiver um tipo assim e a gente empurrar para baixo, né? Vai aparecer uma reação aqui no apoio, tá vendo? A gente tem aqui nesse caso esses apoios aqui, né? Que tem um apoio em A, um apoio em C, né? Um apoio em A, um apoio em C. Tá legal? Nesses casos, tá certo? Se for dada essa estrutura com essa carga, nós vamos ter que calcular essas reações aqui, né? Impondo o equilíbrio estático, só depois que a gente tiver os valores dessas reações é que a gente vai conseguir calcular, por exemplo, tensão nessas barras aqui, tá? Primeira coisa, determinar o equilíbrio estático,
e as reações, se for o caso, tá? Se não forem dadas, nós temos que calcular essas reações, tá bom? Muito bem, aqui a gente tem uma outra construção, né, mais voltada para a mecânica, né? Só que é um eixo tem diâmetro escalonado, tá certo? Aqui tem um diâmetro, tem outro, né? Aqui tem um rolamento, tá certo? Um rolamento de roletes, né? Ou de rolo, tá certo? Aqui tem um rolamento de esferas, né? E toda uma construção, né? Aqui tem uma caixa de rolamento, aqui também, tá certo? Nesse caso, a gente tem não só uma carga axial aqui ao longo do eixo, né? Mas também nesse caso aparece uma carga radial, tá certo? Uma carga transversal, né? Então aqui a gente já pode ver que muitas vezes, ou na maioria das vezes, os esforços aparecem combinados, né? Tá certo? Então aqui a gente vai ter uma carga axial e uma carga transversal, né? Essa carga transversal vai fazer com que o eixo se deforme assim, né? Tá certo? Formando um U, tá certo? Muito sutil, né? Tá certo? A gente vai estar no limite linear elástico, então a deformação é bem pequena. Mas aqui, por causa dessa carga transversal, a gente teria um suave U, assim, tá certo? A deformação do eixo nessa direção, tá? Um outro exemplo de carga axial, de equipamento, né, que está relacionado com carga axial, são as juntas de expansão, né, ou dilatação. Então, o que ocorre é o seguinte, por exemplo, né, pegar um exemplo aqui. Numa indústria, né, química ou petroquímica, em geral, né, nós temos essas tubulações muito grandes, né, de grande comprimento, e que transportam fluidos, né, ou materiais em alta temperatura, tá certo? E ainda ficam expostas ao sol em geral, né? Ficam no ambiente externo. Aqui é uma extração de petróleo, né? A gente observa aqueles cavaletes, né? Aquelas bombas tipo cavalete lá. Então, esse tipo de estrutura vai ter uma deformação axial muito grande, porque o comprimento é muito grande, tá certo? Isso vai provocar desalinhamentos, né? Essas deformações vão provocar desalinhamentos que podem romper as tubulações, né? Isso chega num nível tal que você pode ter o colapso da tubulação, né? Então, para evitar isso, né, e compensar essas dilatações, são usados esses equipamentos assim, né? São chamados juntas de expansão, tá? Então, são usados normalmente várias delas, né, tá certo? Ao longo do comprimento, para minimizar esses desalinhamentos, tá? Ok? Essa é outra aplicação de equipamento que trabalha com carga axial, né? Um outro componente estrutural que está intimamente relacionado com cargas axiais são os pilares, né? Ou colunas, tá certo? Que a gente tem uma construção civil, tá certo? Aqui a gente tem uma estrutura metálica, né? Que também esses pilares aqui, essas colunas teriam cargas axiais, né, principalmente, né? E isso vem, né? Até lá nos primórdios, lá, né? Na época antiga, um templo grego aqui, que tem as colunas suportando cargas axiais. Beleza? Muito bem. Então vejam o seguinte. Para as cargas axiais, vamos ver como calcular tensão e deslocamento. Okay? Se a gente tem uma barra presa aqui na parede, né? Então, mesma coisa. Essa barra está chumbada aqui. Esse tipo de vinculação chama-se engastamento. Engaste ou